Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Eric, meu colega de profissão, amigo pessoal, colega de classe, estudamos na mesma turma, no mesmo ano, Desde o começo. desde o começo. E aí eu convidei o Eric hoje pra dividir um pouquinho a história dele na agrimensura. Então, se apresente, Eric, conte como foi fazer essa graduação maravilhosa, tendo essa colega de turma maravilhosa. Conta um pouquinho, conta um pouquinho Então, pra né, gente. deixa eu ver assim. A minha colega de turma tem momentos complicados. Não é pra Mas falar mal de enfim, mim, não, ó. foco. Então, é, eu caí de paraquedas na agrimensura, né? Você sabe disso. Eu pretendia fazer outra engenharia e trocar. Só que quando eu cheguei lá e teve aquelas aulas inaugurais e foi apresentado o que era o curso, eu falei, gente, eu sempre gostei disso e não sabia. Sabe, assim, sabe aquele momento de iluminação e de percepção foi aquilo que, gente, eu adoro isso. E fiquei, segui meu caminho, foi difícil em vários momentos, leia-se eletrotécnica, que eu odeio. Amigo, não é pra gente chorar nesse vídeo. Nossa, como eu odeio eletrotécnica. Em compensação, temos aí já processamento e foto que foram tudo na minha vida, né? Sensoriamento também amo. Mas enfim, eu acho que dentro da faculdade, não sei se a rural tinha muito esse lado muito aberto, um pouco mais para frente, né, para assim dizer, ou se o fato da gente ter morado numa casa muito diversa e estava em constante mudança, eu nunca percebi racismo, homofobia lá assim. Em alguns momentos até que quando eu cheguei, sabe assim, quando eu fui lá em 2010, ninguém precisa saber. Quando eu cheguei, que eu fui primeiro, tipo assim, o primeiro gay totalmente assumido, totalmente efeminado do curso de agrimensura, e ficava aquela piadinha, vai ser cartográfica, que era a época que tava entrando. É, eu ia comentar isso. Quando a gente entrou na faculdade, o curso mudou de engenharia de agrimensura, era só agrimensura para engenharia, agrimensura e cartográfica. Então teve essa divisão, como eu já conversei com a Natália também, e Viçosa também teve essa questão de quando mudou para cartográfica, entrou muito mais mulher e entrou também gay, mas isso não tem nada a ver, porque já tinha lá quando era só agrimensura. Exatamente, eu sei bem disso, mas enfim. É, aí quando ficava essas piadinhas de vai ser cartógrafo, não sei o quê. Ok, eu hoje estou muito mais engenheiro cartógrafo do que engenheiro agrimensor, mas é por afinidade. Sabe assim, você sabe bem, eu não sou uma pessoa muito de campo, Oh, como eu sei. sofri muito. Mas eu gosto de uma parte de falar meus mapinhas que não estão aqui, porque meu quarto está em reforma. É, mas é assim, tirando esse começo que foi pouco complicado, né? Porque nunca tinha tido alguém tão extravagante, por assim dizer, né? Alguém que não se dá o respeito, né? Porque ele tem que se dar o respeito e eu não me dou a nada, em certos pontos. É, como teve esse primeiro choque, que é o necessário, né? Que a gente tem que quebrar padrões. Então, acho que eu senti bem pouco, o que se falavam eu não chegava até mim. E também eu não deixaria chegar, porque eu sou uma pessoa abusada, né? E também eu era muito jovem, então quando eu entrei eu ficava com aquele negócio, tem que ficar um pouco mais retraído, eu vou tentar me conter, tentar não passar essa imagem. Você acha Mas aí que depois eu dancei single ladies e deu certo. você acha que durante a graduação você se podou um pouco em relação à sua orientação para se sentir não sei se respeitada é a palavra certa, mas se sentir mais confortável dentro do ambiente? Você acha que você se podou, teve que ter esse pensamento para poder conviver ali? Não, eu não acho que eu fui me podando, eu acho que eu fui me engueizando, inclusive, sabe? Eu fui me aceitando cada vez mais,
me querendo cada vez mais, que eu fui, foda-se, é isso mesmo, I'm here, I'm queer, deal with that, né? Então, eu fui deixando ainda mais escrachado isso cada vez mais. Uma vez eu até ouvi um comentário de um veterano nosso, que ele falou, pô, Eric até que é um gay legal, tipo, ele sabe maneirar, se comportar. Eu falei, quê? Que? Como assim? Sabe? Isso, eu fiquei tão revoltado com isso que eu fiquei tipo, não, tô fazendo alguma coisa errada, vamos botar mais a cara no sol, tá faltando alguma coisa. Então, tipo, a minha relação com os professores, eu sempre fui bem óbvio, né? Alguns que eu tinha até mais intimidade, eu contava casos da minha vida e eu sempre me senti bem recebido, principalmente pelos professores. Só que tinha aquelas pessoas que não estão tão à vontade, que eu também, eu pensava assim, olha, eu não preciso te obrigar a nada, eu só quero que você me respeite e eu não vou ficar falando tudo tão desesperado assim. Eu não vou mudar o jeito que eu ajo, porque eu sou assim, eu falo desse jeito, eu gesticulo, eu sou bem feminada mesmo, né? Então, não vou mudar isso perto de você, mas eu vou entender que eu não tenho que ficar falando tudo que acontece comigo, escrachando tudo que acontece na minha vida pra você. Eu só quero que você me respeite, me trate como um colega de classe normal, igual a você, que está ali fazendo a mesma coisa que você, me trate como aluno, sabe? É só isso que eu penso. E eu realmente acho que ali foi bem ok com isso. Sim, eu acho que em relação aos colegas, assim, a nossa turma, eu acho que de início, pelo que eu me lembro, assim, você enfrentou um pouco mais aquela reação do hétero top de querer, ele é um viadinho, nananã. Teve muito essa questão, essa exaltação de olha só, tipo, e tipo, nunca foi uma coisa assim, nossa, ele é mais ou menos profissional por isso, né? A gente hoje Uhum. consegue ver isso. E em relação aos professores, você acha que alguma disciplina teve algum tratamento diferente, alguma coisa? Você falou que a gente teve professores de diversas idades, homens e mulheres, e enfim, dentro do ciclo básico e do ciclo da agrimensura mesmo no departamento de engenharia, você acha que você teve algum tratamento diferenciado em algum momento? Sim. Então, direcionado a mim, eu acho que não, mas teve uns certos Sem professores com umas citar certas nomes. histórias, uns certos professores com umas certas histórias de vida que me irritavam, com histórias muito machistas, sabe? Contando coisas assim que eu ficava, pra que isso? Eu não tô aqui pra isso. E eu acho que até fui pior nessa matéria por causa disso, porque me dá um ranço. Mas, assim, direcionado nesse fator de parecer homofóbico ou racista, comigo eu não senti, sabe? Eu acho que foi. A graduação, para mim, ela foi uma experiência boa nessa parte, nesses aspectos, porque eu não me senti excluído por nada que eu sou, sabe? Tirando os professores que me fizeram mal por outros motivos, né? Mas, Não se sinta privilegiado por esses professores terem perseguido, tá? Não foi só você. pois eu percebi que foi uma coisa geral, assim, ele fazia mal a todos, né? Mas fora isso, sem contar que eu sempre tive muito apoio, né? Você, os meninos, né? Sempre estavam ali. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, eu sabia que eu tinha para quem correr. E dentro do departamento, a gente também tinha uma pessoa maravilhosa lá, que a gente ia contar umas fofocas. Que saudade. Mas, enfim, eu não me senti eu não me senti atacado em momento algum durante minha formação pelos professores. E durante a formação, assim, você falou, né? Você acabou indo mais pro lado cartográfico, né? Gosto mais da cartografia, do geoprocessamento. Durante a graduação, quais, assim, os motivos, os projetos, assim, iniciação, projeto com o professor, o que te fez criar esse vínculo com essas disciplinas com o lado cartógrafo? Bom,
Partindo da premissa que eu fui monitor por muito tempo de cartografia, já dá para imaginar alguma coisa. Mas é porque desde que eu era muito novinho, eu sempre gostei muito de mapa mesmo, sabe? Assim, eu tinha vários mapas, eu não sabia que existia uma profissão para isso. Por isso que eu fiquei tão, meu Deus, é isso que eu gosto. Eles não vêm Quando... prontos? Pois é, tipo, eu também já fui ignorante, olha que legal. Aí, então, quando eu vi aquilo, por isso que eu falo que foto, ciência de processamento de carta, para mim são uma coisa incrível. São, tipo, as matérias que guiam a minha formação, porque aquilo ali gera tudo que eu acho mais lindo. Até hoje, quando estou no trabalho, que eu vejo um mapa lá, que eu faço um mapa. Eu tive que fazer um mapa na mão. Apesar de tudo lá ser feito por programação, teve um em específico que eu tive que fazer na mão, porque ele estava dando erro. Então, tipo, aquilo... Por isso que a gente tem formação, né? Pra se der ruim no programa, a gente conseguir fazer na mão. Exatamente. E foi bonito, sabe? Eu fiquei tão feliz de fazer aquilo. Ele ficou tão bem. Meu chefe me elogiou, falou, nossa, tá muito bom. Eu falei, ai, obrigado. Isso é tudo que eu queria. Consegui. Mas então, além do fato de eu ter sido monitor, eu ter muito apreço pela professora de cartografia, eu gosto muito dela, ter muito apreço pelos professores dessas matérias que eu tinha citado. E quando eu fui para SIG, que eu fiz SIG, né? Que eu fiquei olhando e falei, SIG, cara, Sistemas de Informação Geográfica, em algumas universidades é geoprocessamento, pra ficar todo ciente que a gente vive nesse mundinho das siglas, a gente acaba... pois é. Então, quando eu fiz SIG, que eu vi a interação dos dados, e você pode gerar de dados e informação, e a diferença de dado e informação, e tudo aquilo junto ali, eu fiquei, mano, isso é impressionante, sabe? É isso que eu me sinto realizado fazendo. Hoje em dia já tem outras coisas que mexem muito comigo, inclusive eu pretendo seguir outra área além disso, né? Mas ainda é uma coisa assim que eu acho fascinante. Eu ainda trabalho com isso, mexo o tempo todo com isso, mas eu acho lindo. Por isso que eu fui mais pro lado da cartografia mesmo. E eu não gosto de levar picada de carrapato. Como você falou, assim, a cartografia, né, o geoprocessamento, a gente vê muito essa questão de dados e tal, de gestão de dados. A gente entende como manipular o dado, mas não no sentido de modificar o dado, né, pra ficar ciente, assim, a gente não... Quer dizer, a gente não gera coisa errada. A gente trabalha aquele dado e extrai dele as informações que a gente precisa para determinados projetos. Você, por exemplo, começou, né, no seu estágio, na sua vida profissional, com a área de meio ambiente, que é que assim, é uma coisa, a gente teve algumas disciplinas na faculdade, mas a gente nunca teve, não é muito específico da nossa área. Como é que foi você trabalhar com os dados de meio ambiente, enfim, comenta aí os dados que você trabalha. Então, vamos lá. Foi o meu terceiro estágio no meio ambiente, né? Eu tinha estagiado em outro setor de processamento, em outra empresa, e também tinha estagiado numa obra do metrô, né? Não gostei. Mas, e por último, eu cheguei no meio ambiente, na prefeitura, e dali aquilo se tornou um emprego. E, tipo, eu adorava o que eu fazia. Eu tinha que gerar vários mapas, várias análises, vários relatórios sobre por que uma determinada construção não pode ser feita aqui, achar o melhor posicionamento para uma compensação ambiental dentro do município. Então, além de tudo, todo o conhecimento que eu tinha, tipo, para fazer essas coisas na parte de geoprocessamento e cartografia, eu adquiri um conhecimento absurdo dentro de meio ambiente, e é uma área que eu também acho muito legal, sabe? Assim, o meu TCC foi baseado nessa minha experiência dentro da profissão, porque eu já estava meio que trabalhando lá, né? Finalzinho de estágio, já vem para cá, forma que a gente te puxa, já estava assim, aquele estágio. Graças a Deus, porque senão eu ia ficar em pânico.
Então, aí meu TCC foi nisso, porque eu achei muito legal como tudo que a gente aprende na faculdade, toda aquela formação técnica, ela tem uma aplicação muito útil em vários setores, e principalmente onde eu estava ali trabalhando, onde eu estava estagiando, que é de gestão pública, com o meio ambiente, e como aquilo se encaixa tão bonitinho, como você pode ajudar várias pessoas. Eu lembro que falavam, por exemplo, que eu causei um. Eu gosto de me sentir, porque eu acho que quando você faz uma coisa bem, coisa que você ama, você tem que se sentir, né? Tipo assim, as Exatamente. pessoas te elogiam, você tem que se sentir. E falavam assim que depois que eu cheguei lá, que eu coloquei isso tudo, porque eles usavam mapas pintadas de cera. Olha, a gente fez um mapa assim numa disciplina, tá? Exato. E eu não estou negando as minhas raízes. Mas quando você coloca tudo informatizado de uma maneira de processar mais rápida, você tem uma qualidade e uma atualização de informação que é sensacional. Então, dizem que depois que eu cheguei lá, a qualidade de atendimento na coleta de lixo subiu exponencialmente. Porque ali agora a gente tem como ver se os caminhões de resíduos estão indo nas casas mesmo, atender melhor as solicitações. Então, tipo, eu sei que eu saí de lá e eu deixei muita coisa boa lá. Então, tipo, eu fico muito feliz com isso. Muito, muito feliz com isso. É, Inclusive, você acabou todas as pessoas fazendo que eu trabalho. você acabou fazendo lá um gerenciamento de várias coisas. Você usou a cartografia, o geoprocessamento e os dados de. Eu lembro que você fazia a rota, né, das coisas, são Fazia separados os rota, dados de navegação. Então, de certa maneira, sim. você juntou cartografia, geoprocessamento e topografia, que é a base da Exatamente, nossa topografia. é a base da nossa formação, só que acrescido de um conhecimento, né, de meio ambiente. Das suas experiências de estágio, assim, você falou, você teve 3 estágios, aí nesse último que virou trabalho, você usou esses três pilares, digamos assim. Dentro dos outros estágios, o que, que você viu assim de diferente que agregava alguma coisa da formação? Tipo assim, eu vi um negócio desse mais ou menos na aula, faz sentido agora. Rolou isso com você? Rolou bastante, ainda vejo as coisas assim, falo, caramba, mano, não é que é isso mesmo? Tipo, o meu primeiro estágio, eu era uma pessoa muito jovem, muito cru, eu tava, sei lá, no quarto período, sexto período, eu não lembro, então, Acho que era tipo, quarto. então, uma coisa assim, então eu não sabia de nada direito, não, não tinha noção nenhuma das coisas e só tava ali tentando aprender. Meu primeiro estágio foi literalmente eu tentando aprender na marra, umas coisas que eu ainda não sabia, mas que depois, quando eu tive de fato a matéria que eu apliquei de verdade, eu vi que, nossa, eu entendi agora tudo que eu estava fazendo lá. Agora eu sei o que eu estava fazendo lá. O segundo que eu estava na obra, eu estava. Eu vi as partes assim, de fotografia mesmo, é, eu vi realmente a importância principalmente da topografia de precisão, porque tinha que abrir túneis, então se você não calcula bem, cria os dois irmãos lá, né? Então, sabe, e as minhas experiências com estágio, elas foram muito gratificantes nessa área, porque eu realmente percebi que o que eu tinha aprendido na faculdade realmente tem aplicação ali. Realmente ele, sabe, não é à toa Fez que eu tô sentido, vendo lá. né? Fez sentido, exatamente. Então, Grauzinha perfeita, te amo. Na faculdade a gente, né, a engenharia de agrimensura e cartográfica em especial, ela te dá várias vertentes de trabalho. Como mesmo você falou, você gosta mais da parte de cartografia, eu já gosto mais da parte de agrimensura, de posicionamento, tem sensoriamento, tem várias coisas. Dentro da faculdade a gente viu isso, só que quando a gente sai da faculdade a gente vê que tem mais do que isso, né? Faz um sentido, tipo assim, olha, eu posso trabalhar, posso não, né? Vou trabalhar com cartografia,
com topografia junto, aí tem um dado de geodese, tem alguma coisa assim. Isso é muito importante e é o nosso diferencial, que muitas vezes, como você falou, você deixou um marco onde você trabalhou, com certeza porque não é valorizado, infelizmente a nossa profissão não é valorizada. Muitos dizem, dá pra fazer esse mapa e tal, mas aí quando chega um profissional e mostra que realmente, olha, aqueles 5 anos, 6, tem gente que tem 10 aí, que eu passei na faculdade, me ensinou alguma coisa que eu vou agregar isso. Acho que isso é muito legal, isso é um feedback que a gente não imagina quando tá na faculdade, né? Mas depois faz um sentido, assim, até matérias, tipo, menos eletrotécnica, não. Mecânica dos materiais, assim, fez um sentido depois, quando eu fui trabalhar alguma coisa, falei, nossa, e até no dia a dia mesmo, né? A física, o cálculo, no dia a dia a gente vê muita coisa. A moto passando, maravilhosa, que mas aí depois das suas experiências no estágio, tá, você começou a trabalhar. E aí, dentro do seu trabalho, você continua nessa parte de geoprocessamento por um tempo, né? A parte ambiental. Depois você mudou de área, agora como é que você tá? E como é que foi pra você, assim? Você teve o mesmo histórico, né? Mais ou menos meu, da Nath, de estar num estágio e ingressar num emprego. Então, a gente não teve esse primeiro processo seletivo de trabalho, tipo, se formei, diploma embaixo do braço, e agora? Mas depois que você saiu, o outro emprego que você fez, assim, como foi pra você se chegar num lugar novo, né? Tipo, encontrar um ambiente novo, um trabalho novo. Como é que foi essa descoberta pra você? Então, eu nunca tive um trabalho com entrevista, né? Eu só trabalhei de provas em provas, eu só fiz concursos. Meu atual emprego também é concurso. Pode falar? Então, adoro meu emprego, inclusive. Estou aqui fazendo mudanças na minha vida graças ao meu emprego. Mas então, toda vez que eu chegava num lugar novo, eu me sentia um pouco acuado. Sempre me sentia um pouco acuado. E tentava me conter um pouco. Eu ainda tento me conter um pouco quando eu chego num lugar novo. Eu acho que tem um resquício de apreensão, sabe, assim, como eu vou ser tratado? Então eu primeiro dou uma olhadinha assim, rabo de olho, para ver como é que as pessoas daquele local, para ver, já posso me soltar todo. Então, hoje para mim eu tô num ambiente de trabalho perfeito, porque além de ser o emprego dos meus sonhos, e eu estar na área que eu amo, que eu continuo em geoprocessamento, todo mundo com quem eu convivo tem uma posição política muito favorável à minha. Olha, isso é um diferencial. Pra não dizer fora Bozo, todo mundo lá com quem eu convivo, eles são pessoas sensacionais. Eu chego assim bem... E aí, como é que você tá? E tipo, foda-se, não muda nada. Ai, gente, palavrão. Não muda nada o tratamento, não me inferiorizam, não acham que o meu trabalho vai ser diferente, sabe? Assim, as pessoas com quem eu convivo, elas ali me dão um valor real pelo que eu faço no trabalho. Então, tipo, eu acho que eu cheguei no... É muito privilégio onde eu tô, sabe? Assim, eu reconheço o privilégio do lugar onde eu estou. Tanto em questões de fato de ser concursado, blá 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 blá, mas quanto o fato de ser com De pessoas ambiente de trabalho. Exato, e o ambiente de trabalho é muito importante. Porque eu trabalhei em um lugar que não era a minha área, era com um ambiente com pessoas horríveis, e eu fiquei tão mal nessa época. Nossa, como eu fiquei mal. Eu ia pro trabalho desesperado já. Aí me tiraram de lá, fiz umas mutretas e voltei pra área que eu gostava. E aí depois eu larguei esse emprego e agora eu tô onde eu tô. Então, tipo assim, eu só acho que o fato de eu estar fazendo o que eu gosto, na empresa que eu sempre quis, com um ambiente que é muito agradável, muito favorável,
é um nível de privilégio que eu não sei o que comentar, sabe? Eu acho que eu cheguei no ápice, assim, que eu poderia alcançar. Lógico que a gente ainda vai crescer mais, e Sim. vamos trabalhar para ter coisas melhores, mas o que eu vivo hoje não tem explicação, é incrível. Ah, que lindo. Eu quero te fazer outra pergunta, Eric, que é mais a gente volta um pouquinho atrás na graduação, mas em relação ao ciclo básico, né? A gente enfrenta várias dificuldades. O ciclo básico todo mundo fala em geral, engenharia, o ciclo básico é pauleira e tal. E pra você, assim, o seu ensino básico, médio, fundamental foi em escola pública, em escola particular? Você acha que ele te deu uma base diferenciada para esse ciclo básico da faculdade? Ou você acha que não fez diferença, assim? Então, eu fiz o fundamental todo em particular e o médio em escola técnica, né? Pública, técnica. E assim, quando eu cheguei lá na faculdade, que eu vi cálculo pela primeira vez, eu fiquei apavorado. Eu não tinha ideia de por onde começava aquilo. E inclusive que a gente tinha física e cálculo no primeiro período, e a física precisava de uma base de cálculo, então a gente teve que aprender o que a Fazendo. física precisava. Exato. Como dizem lá no trabalho, consertar o avião enquanto está voando. É, então, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu estou ferrado. Eu realmente fiquei muito apavorado. Tanto que o primeiro período, eu passei assim na fé, em tudo, Passamos. tirando, tirando estatística que eu sempre amei. Estatística pra mim é uma ciência sensacional, sabe? Tanto que você me deu um presente de estatística, um livro sobre estatística. É, e cálculo e física foi a Deus dará, né? E chegou no segundo período, eu reprovei metade dele. Já não lembro mais. Porque eu reprovei metade no segundo período porque, e, gente, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui. E o pior, que uma das matérias que eu reprovei, eu estava explicando para as pessoas e eu mesmo não estava entendendo. Eu não sei como eu fiz isso, mas é a vida, né? Depois eu Acontece. passei e tal, e a gente foi. Foi difícil, foi muito difícil. Eu não sei se foi apenas a base que eu tive para chegar na faculdade ou eu não entender direito como era o dinamismo da faculdade, sabe? Como funcionava ter que estudar para aquelas matérias daquele jeito, ter que se adequar aos maneiras dos professores, porque tinha uns que não tinham pena, que eu não gosto nem de comentar, mas, mas eu acho que foi um pouco carente o ensino que eu tive em relação ao que eu tive que aprender na faculdade. É, a Acho que gente foi horrível, mas faltou coisa. a gente levantar essa questão desse ponto um pouco delicado, né? A gente tem essa deficiência no ensino público, em especial. Eu também fiz federal. E, fez federal. Não, era ensino público também. Tem essas dificuldades. Acho que a gente acabou levando essa bagagem. Mas você comentou de estatística, né? Que, assim, engraçado. Também foi uma matéria que eu gostei muito do primeiro período. Não, eu lembro do ensino médio também. Uma professora minha de matemática maravilhosa, Sandra, que iniciou a estatística com a gente. E deu muito bem e tal. Eu tive esse vínculo também. E acaba que a estatística é meio que uma base, né, pra gente trabalhar na agrimensura. Porque, assim, se você for pra Sim, geodésia, pro ajustamento, é estatística. O meu com trabalho de certeza. conclusão foi baseado em estatística. Então, para Uhum. você fazer um mapa, você usa estatística, dados estatísticos. E aí na faculdade a gente acabou tendo duas matérias, né, na nossa grade da rural para estatística, a básica e métodos estatísticos, né? Eu ainda fiz Você, introdução à bioestatística. você ainda quis ir fazendo optativa muito louca lá, que, né, só Com o Jesus. irmão do Guima, inclusive. Verdade. Isso foi incrível. Caraca, ele dava uma aula sensacional mesmo. É de família isso. Ai, É de família. realmente. É.
Mas o Família momento perfeita. e aí depois a gente teve ajustamento, que também tem um pouco de estatística. A gente fez com professores diferentes, então foram didáticas diferentes, mas eu acho que a base da estatística é a mesma. Eu queria te perguntar se você acha que foi bem dado, né, não julgando os professores, apesar que a gente teve ótimos professores de estatística básica, métodos e ajustamento. Mas, assim, o jeito que é tratado a estatística dentro da agrimensura, você acha que é suficiente para a gente trabalhar? Ou você acha que tem uma carênciazinha ainda? Tá. Na nossa grade, né? A gente pode falar de Na outros. nossa grade. É, eu sou suspeito, porque eu vou falar que eu quero mais. Né? Porque é uma matéria que eu acho impressionante e tem muita coisa para se falar dentro de estatística. Sabe? Eu acho que se eu ficasse lá os 10 períodos tendo uma estatística por período, ainda não ia ser suficiente. Só uma matéria de estatística. Né? Mas, assim, eu acho que dentro do que o curso pede, poderia ter um pouco mais. Nem que fosse uma disciplina a mais, eu acho que já ajudaria. Porque é muito importante, sabe? Ajustamento é totalmente estatística. Se você não entender bem como funciona a teoria dos dados lá, do erro dos dados, quando que você tem que descartar um dado. Se você não entender bem isso, você sofre muito dentro de ajustamento. O que é outlier ou não, se você não entende a logística, você vai cagar o seu trabalho todo, meu anjo. Pois é, quando tá com uma conversa, você está sendo outlier aqui no momento. As pessoas não têm noção do que é um outlier. Não que eu acho que todo mundo tem que saber o que é outlier, mas, tipo, são pessoas que teriam que saber quando eu converso. Então, eu acho que foi muito bom. A base que a gente teve, os professores que a gente teve de estatísticas foram sensacionais. Nossa, verdade. Renato está aqui, né? Mas poderia ter nem que fosse um período a mais. Eu acho que se tivesse mais um período do Renato ensinando programação em R só, seria sensacional. Porque pra mim foi algo que eu não consegui acompanhar ali no ritmo do negócio. Aprendi. Porque ficou muito rápido, né? Foi naquele final e, tipo, ele dava uma aula excelente, mas eu senti que ele não tinha tempo cumprir aquele programa e não tinha tempo. Exatamente. Eu adoraria ter mais um período só de R com o Renato. Fica aqui o nosso pedido, Renato, se quiser dar aulas aí online pra gente de R, estamos aí, tá? Exatamente, só falar seu horário, eu estaria ali, ó, com meu caderno e o meu R aberto. Eu ainda tenho, no computador, inclusive. Eu troquei muitos computadores, todos quebraram. Então, do ciclo... Pode concluir. Eu queria falar que eu, inclusive, no trabalho anterior ao que eu estava ajudando uma amiga minha no doutorado dela e ela precisava de programar em R, fazer um gráfico em R. Eu falei, já vi, vamos tentar. E fluiu, deu certo. Pelo menos essa porta foi aberta pra gente, né? Quando falam de R, a gente não fica assim, o que é isso? A gente consegue mexer lá. Se eu vasculhar aqui minhas anotações, talvez saia alguma coisa. Eu acho que a minha base em programação que eu tive da faculdade foi muito boa, porque ó, eu digo que hoje sei alguma coisa em R, eu sei alguma coisa em MATLAB, eu adoro MATLAB, inclusive, que programação perfeita. Eu hoje trabalho com Python e SQL. Python é amorzinho. Gente, adoro. Então eu acho que essas coisas na parte de programação que eu tive na faculdade foi muito bom. As matérias de programação em si nem tanto. Enfim, a estatística e a parte de programação conversam muito bem com a agrimensura, né? Com a parte específica. Acho que esse é meio que uma conclusão que podemos tirar desta questão. Deixa pequena conversa. Deixa porque realmente, assim, são coisas muito importantes. Assim, eu até conversei com a Natália
E ela agora, depois formada, que está buscando um pouco mais de programação e tal, porque dentro das nossas grades curriculares, acho que tanto a nossa quanto da UFV, pelo menos, né, é um pouco limitado isso, essa parte de programação. A gente, em especial, teve a disciplina com uma grade, não é grade, né? A metodologia ele foi um pouco arcaica para a realidade, assim. A gente já Uma estava. linguagem de programação que ninguém mais usa. Exatamente, Irrita. a gente já estava num mundo ali que o Python já estava rodando, tipo, que fosse só o MATLAB, sabe? Nessas Sim. matérias também, mas a gente não teve. Só que graças a Deus tivemos a sorte de ter professores como o Renato, como o Thiago, e o Guimarães também, que introduziram na nossa formação o MATLAB e o R, que eu acho que foram plataformas muito boas. Mas eu acho Sim. que hoje o principal que a galera que está na graduação acho que precisa ter esse escape de procurar mais é a parte de estatística e Uhum. programação, né? Acho que é o que você usa aplicado no seu trabalho hoje e usou em outros também. Usei. Tentei criar um banco de dados no meu antigo trabalho. Não fui eu, porque eu precisava ter acesso ao setor de informática do- da prefeitura lá, né? E não consegui chegar lá. Mas é, estatística eu usava bastante, né? Porque eu fazia. Eu coletava vários dados e eu tinha que decidir ali, ó, ok, isso aqui não tá certo. Alguma coisa tá estranha aqui. É engraçado isso, né? Que a gente cria uma certa afinidade com os dados, que a gente olha para aquilo e fala, isso aqui não tá muito bom. Tem alguma coisa errada aqui. Verdade. E, mas hoje em dia, programação é tudo aqui. Tudo que eu faço é pura programação, né? Fiz mapa programando agora, eu fiquei muito feliz com isso. Ó, mas eu acho que sim, precisa de um pouco mais de incentivo dentro dessa parte de estatística e programação. A programação foi bem carente pra gente, preciso admitir, mas serviu, ajudou, deu a É, base. ajudou vindo de outros lados, mas enfim. Vamos, assim, ainda dentro da graduação, mas não necessariamente na graduação, né? Quando você mesmo falou que você não escolheu a agrimensura, você queria outra, mas aí passou pra agrimensura, se apaixonou e seguiu o baile aí. Tá muito feliz hoje, viu? Olha só. Então você não tinha, antes você não tinha esse conhecimento, mas depois que você entrou, você durante a graduação ou dentro dos seus estágios, você teve um profissional que você olhou e falou assim, pô, esse cara, essa mulher é foda, quero ser assim quando eu crescer? Quem foi essa pessoa assim e por que, né, ela te influenciou? E agora o carro do propaganda vai passar aqui, não sei se vai pegar o áudio. Carro do ovo? Não, aqui é o vassoureiro. Nossa. Então, o que eu tinha de inspiração sempre foram alguns professores, sabe? Fica aqui o meu amorzinho pela Ale, pelas duas Alês, inclusive, É, que tive um combo. são, que são tipo assim, pessoas que eu admiro muito, sabe? Eu não consigo entender como a Lei de Geodésia tem aquela paz e calma sendo uma geodesista. Mas olha que engraçado. Agora o momento é fofoca da agrimensura. Ela, o Thiago e o Guimarães são muito calmos. Geodésia tem alguma Faz todo sentido. coisa. Eu devia Continue. ter pensado mais nisso, mas não, fui lá Continue, por outros continue. caminhos. Paula também eu admiro demais. Sempre gostei muito da Paula. Acho que ela teve que se impor muito Por ser mulher. dentro. Exatamente. E nossa área, ela não é muito receptiva, né, infelizmente. Acho que isso está melhorando. Pelo que eu tenho visto, acho que isso está melhorando. Várias POC lá que eu amo. É, deixa eu ver. Guimarães e Bahia são um exemplo de pessoas para mim, profissional e pessoal. Tipo, olho pro Jesus e falo, cara, mano, Eu lembrei do Faustão agora, tanto no pessoal como no profissional. ai, que absurdo. Sim, sim, concordo, verdade. É,
saindo assim dos professores, eu preciso dizer como me estimula a trajetória de vida e a pessoa da Suelen. Se hoje eu estou tentando de novo a segunda graduação, é porque eu olhei para ela e falei, Sim. cara, sim, é possível. E é possível ser muito bom nas duas, inclusive. Suelen Paixãozinho na minha vida. Tu mesmo, né? Porque eu tava ali do lado, eu vi toda essa trajetória de lutar pelo curso ser bem visto, pela rural ser bem vista, lutar pelo diretório, pela empresa júnior, tudo que você conquistou ali. Eu fico, cara, que mulher. É Mano, engraçado que a gente estudou no mesmo ano, na mesma turma, mas cada um seguiu por um caminho dentro da graduação e fora, e um inspirou o outro a seguir, mesmo que em caminhos diferentes. Isso é muito engraçado. isso é muito legal. É, eu tenho um fascínio muito grande pelo Laurent, porque ele é bem A bicha, forte, a tá bicha nem aí, nojenta. A bicha inteligentíssima. nojenta. Isso é um nojo. Adoro o Laurent, de verdade. E fora, assim, da agrimensura, eu preciso citar duas pessoas com quem eu trabalhei na prefeitura, que foi a Meire, que ela é subsecretária atualmente, e ela é um exemplo de pessoa determinada, sabe? Assim, ela foi atrás de tudo que ela queria. Ela é uma mulher, assim, que, tipo, nada vai parar ela. E também com quem eu trabalhei lá foi a Priscila, que ela é engenheira civil, e ela é uma pessoa que transmite uma paz, assim, eterna, e ela é muito consciente, ela é uma profissional excelente, sabe? Assim, é uma pessoa que eu falo, cara, é incrível. Então essas pessoas pra mim foram realmente, assim, coisas que... Foram coisas não, alô. Pessoas que eu olho e falo, cara, é assim que eu posso ser. Que eu olho e falo, são esses tipos de profissionais decentes, que têm amor por aquilo que fazem. É assim que eu quero ser. É muito verdade isso, muito legal, fiquei emocionada aqui. Mas enfim, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você assim, deixasse um recado para quem tá chegando agora, né, na agrimensura, ou quem já tá na graduação, tá para formar, um fio de esperança para as pessoas saírem dali e viverem a profissão ou até, né, buscarem áreas que tenham vínculo. Com Uhum. assim, porque a sua experiência já é muito gratificante da gente ouvir, da gente entender. Eu que convivi com ela, pra mim tem um valor Oh, especial, assim, cada conquista sua é uma conquista minha, porque é aquele orgulhinho da gente um viver beijo. junto. Mas, além disso, assim, do que você viveu, você dividiu com a gente, que você tira e você fala, cara, presta atenção nisso, vive isso. Um conselho, assim, do jovem senhor que está se tornando. Conselho do jovem. Cálculo e física não são fáceis. Preste atenção. É, tem horas que você fica meio perdido, não sabe se é aquilo que você gosta. Mas tenta ver ali uma coisa com que você se afina. Porque provavelmente se você tá ali é porque alguma coisa ali te chama atenção e você vai gostar daquilo. Se não, eu realmente sugiro que troque, porque não adianta nada você passar sua vida inteira, não a vida inteira, né? Mas muito tempo fazendo uma coisa que você não vai gostar, sabe? Você tem que fazer o que você gosta. Tem certos momentos que é bem complicado, assim, tem uma bicha preta, pobre, feminada, dentro de um curso extremamente machista, mas eu digo assim, não se importe, faz o seu, você vai ser reconhecido por ser um bom profissional. Tem gente que realmente não tá nem aí pro que você faz fora do trabalho, e é esse tipo de gente que importa. Esse tipo de gente só vai querer saber se você tá fazendo um bom trabalho.
Eu acho que é isso, não sei. Eu fico meio sem saber o que falar nesses estímulos, mas, cara, É, mas vai. eu acho que assim, o seu exemplo já diz muito, como você falou, a bicha preta pobre que no começo da faculdade voltava de Nova Iguaçu para Seropédica para fazer uma faculdade, que morou com um monte de gente louca, comeu macarrão muito tempo e tá aí, sabe? Um puto engenheiro concursado, trabalhando, reconhecido em todo lugar que passa. Então, assim, eu acho que a nossa história a nossa, a minha, a sua, de outras pessoas. Por isso que eu comecei essa onda de conversar, de dividir as histórias, podem ser importantes para as outras pessoas entenderem. Eu acho que esse já é o exemplo master, assim. Mas que às vezes a gente não consiga falar, tipo assim, não, vai, não tem muito o que falar, cara. Tipo assim, eu não sei como eu consegui, mas eu consegui. Então vai lá, meu filho, mete a cara, tenta que tu vai também. Essa cara. Essa cara que dá certo. Tem gente decente ainda por aí. Não percam fé na humanidade. Amigo, muito obrigada por participar, por dividir a sua Eu que história. agradeço. Em breve estaremos aí podendo se abraçar quando acabar essa pandemia, mas enquanto isso está sendo muito legal trocar essa ideia online, ver a carinha das pessoas. E fica aí o nosso pedido, Renato, por favor, aulas online em R. Por favor, tudo que eu te peço. Obrigada, tchau. Tchau.